Olá, sejam todos bem-vindos de volta aos nossos estudos domiciliares. É uma satisfação poder estar aqui com vocês, retornando aos nossos estudos, e fico muito feliz em poder contar com a aprendizagem de vocês, poder contribuir com o desenvolvimento do conhecimento de vocês. Então, galera, na aula de hoje nós vamos estudar quantidades e trocas de calor, certo? Nós sabemos que um corpo, quando colocado em contato, eles trocam de calor entre si. Então, se eles trocam de calor entre si, é possível a gente calcular a quantidade de calor desses corpos, certo? Então, vamos entender como é que é feita essa troca de calor. O calor é uma forma de energia que pode ser transferida de um corpo para outro. A transferência ocorre de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, até ambos atingir o estado de equilíbrio térmico, ou seja, até que ambos fiquem com a mesma temperatura. Então, logo aqui abaixo nós temos uma ilustração, certo? Nós temos dois corpos A e B. O corpo A tem temperatura maior que o corpo B. Então, quem é que vai ceder calor e quem é que vai receber calor? Como nós sabemos, os corpos trocam de calor quando entre eles existe uma diferença de temperatura. Então, o corpo A, por ter temperatura maior que a temperatura do corpo B, ele vai ceder calor para o corpo B. Quando ambos estiverem com a mesma temperatura, aí cessa a troca de calor, porque eles vão atingir o estado de equilíbrio térmico, certo? Como é que ocorre essa transferência, galera? Essa transferência ela pode ocorrer de três maneiras diferentes. Primeiro, através da condução, convecção e radiação. Então, no segundo bimestre, nós estudamos detalhadamente cada um desses processos de transferência de calor, certo? Hoje nós vamos dar ênfase a como calcular a quantidade de calor de um determinado corpo. Eu trouxe aqui uma situação prática para ilustrar nossa aula de hoje, cozinhando alimentos. Eu tenho aqui do lado esquerdo uma panela de pressão, certo? Ela está apoiada sobre um fogão a gás, certo? Então a chama do fogão vai, como tem temperatura maior que a temperatura da grade do fogão, ela vai transferir calor por condução para a grade do fogão e, por sua vez, vai transferir calor para a superfície da panela, porque quando a grade estiver aquecida, ela vai começar a transferir calor para a panela, porque a temperatura da grade é maior que a temperatura da panela, certo? Aqui do lado direito nós temos a ilustração que ocorre dentro da panela, certo? Quando a chama do fogão toca aqui no fundo da panela, certo? O calor vai se transferir através da condução térmica, certo? Então, os alimentos que estão aqui no interior, certo? Após a água recebendo determinada quantidade de calor, certo? Ela vai transferir calor para os alimentos por convecção. Por que por convecção? Porque a parte de baixo da água ela está mais aquecida. Então, se ela está mais aquecida, a massa de ar quente ela vai subir. E na parte superior aqui da panela, onde estão os alimentos, certo? Ela está mais fria. Então, se ela está mais fria, ela está mais densa. Então, vai descer para o fundo da panela. E vai haver aqui, a convecção térmica, certo? Essas bolinhas que estão girando são as correntes de convecção, ou seja, a parte mais fria está na superfície da panela, por ser mais densa, desce,
e a parte mais quente que está localizada próximo à chama, por ser menos densa, sobe, formando a corrente de convecção, certo? Então, na convecção térmica, o calor se propaga através do transporte da matéria. Então, a parte mais densa desce e a parte menos densa sobe, formando as correntes de convecção, certo? Então, essa é uma aplicação da quantidade do calor, né, que é a energia térmica em movimento, na prática do cozimento dos alimentos, certo? Então, vamos dar continuidade. Já sabemos que o calor é uma energia térmica em trânsito, né? Ou seja, em movimento, certo? E se transfere de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Mas afinal, o que é a temperatura? Galera, para ilustrar essa situação, certo? Eu trouxe aqui um simulador para explicar para você na prática o que é temperatura. Então vamos lá. Eu estou aqui com o simulador aberto, né? Para vocês observar aqui, eu tenho aqui algumas substâncias, ó, o neônio, o argônio, o oxigênio e a água. Vamos tomar aqui a água como exemplo. E aí eu vou mostrar ela nos 3 estados físicos, né? Estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então aqui no estado sólido, ó, eu clico aqui no estado sólido, você observa, vou selecionar aqui a temperatura em graus Celsius, tá? Quando eu clico aqui no estado sólido, o que é que nós observamos? Que as moléculas de água, elas estão bem agregadas, bem juntinhas, ó. Ou seja, existe pouca liberdade de movimentação das moléculas, tá certo? Por ela estar no estado sólido, elas estão bem agregadas, bem juntas. Quando eu clico aqui, ó, no estado líquido, o que é que acontece? Vocês observam aqui, a temperatura está registrando 13 graus Celsius. Vocês observam que no estado líquido, as moléculas de água elas já têm uma maior liberdade de movimentação, certo? E se eu vim aqui no estado gasoso, aí vocês percebem-se que a liberdade de movimentação das moléculas de água são bem mais intensas, bem maior. O que é que nós podemos concluir com isso? Certo? Que a temperatura, galera, ela é o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas são as moléculas, maior a temperatura. Quanto menos agitadas estão as moléculas, menor a temperatura. Então, resumindo, temperatura é o grau de agitação das moléculas, certo? Eu acredito que deu para a gente compreender o que é temperatura, né? Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Galera, agora eu vou passar para vocês como calcular a quantidade de calor de um corpo, né? Ou substância. Resumindo, o que é calor? É a energia térmica em trânsito. O que é temperatura? Grau de agitação das moléculas. Então, se os corpos trocam de calor entre si, então é possível a gente fazer o cálculo dessa quantidade de calor. E hoje eu vou ensinar para vocês, né, detalhado, como calcular a quantidade de calor de um corpo ou substância. Então, galera, para a gente calcular a quantidade de calor de um corpo, né, nós vamos aplicar a seguinte equação, ó, que é igual a M vezes C vezes ΔT. Eu costumo associar, galera, essa equação ao MC ΔT, né? Por quê? M vezes C, MC, e ΔT, variação da temperatura. Então, Q é igual a massa vezes o calor específico e vezes a variação da temperatura. Eu associo essa equação para você memorizar de forma bem detalhadamente, né? Para você não esquecer, associa a equação ao MC ΔT. Então vamos entender essa equação, que é o que? Esse Q é a quantidade de calor que o corpo vai receber ou ceder, medidas em calorias. Que é M? M é a massa do corpo ou substância medida em gramas. Que é o C? Calor específico medida em cal por grama vezes graus Celsius. E o que é o ΔT? É a variação da temperatura medida em graus Celsius, certo?
Então vamos trabalhar o nosso primeiro exemplo. Aquece-se 20 gramas de água a uma temperatura inicial de 12 graus Celsius, até atingirem uma temperatura de 60 graus Celsius. Determine a quantidade de calor recebida pela água. Dado: o calor específico da água é igual a 1 cal por grama vezes graus Celsius. Então vamos trabalhar a nossa resolução. Primeiramente vamos repetir, a equação que calcula a quantidade de calor de um corpo, que é igual a massa vezes o calor específico e vezes a variação da temperatura. Vamos lá, vamos repetir aqui o que. Nossa questão quer que a gente calcule isso aqui, a quantidade de calor, certo? Que a água vai receber. Então, vamos lá, que é igual a massa. Quem é a massa? Aqui, ó, 20 gramas. A massa vem expressa em grama. Eu vou trocar esse M pelo 20. Vezes. Quem é o C? É o calor específico. Quem é o calor específico aqui? Quem é a substância? A substância em questão é a água, certo? Então, o calor específico da água é 1. Então, vou trocar esse C por 1. Vezes. E vou multiplicar por ΔT. O que é ΔT, gente? ΔT, ó, é a variação da temperatura, certo? Vou até fazer ela aqui separadamente. Como é que eu calculo essa variação da temperatura? Variação da temperatura é a temperatura final menos a inicial. Que a temperatura final é o 60. Então, coloca aqui o 60. Menos. E a temperatura inicial? 12. Vou aqui o 12. Agora é só efetuar os cálculos, certo? ΔT é igual. Subtraindo 60 menos 12 dá 48. Então ΔT é 48. Veja aqui, 48. Então Q, que é a quantidade de calor, vai ser igual. Multiplicando 20 por 1 vai dar 20. Aí 20 vezes 48, vou fazer aqui o cálculo separadamente aqui ao lado. 48 vezes 20. Galera, eu sempre costumo deixar esse zero sobrando para facilitar os meus cálculos, ok? Agora é só multiplicar. 2 vezes 8, 16. Baixa o 6 e vem o 1 para o próximo algarismo. 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. Pronto, zero aqui do 20 eu baixo aqui no final. Ó. Muito bem. Então, multiplicando 20 vezes 1 é 20. Certo? E repete o 48. Multiplicando o 20 por 48, obtemos esse resultado, 960. Então, eu posso concluir com isso, que a quantidade de calor que a água vai receber vai ser 960, certo? Calorias. Então, galera, a quantidade de calor, que a água vai receber quando ela muda a temperatura de 12 graus Celsius para 60 graus Celsius, vai ser 960 calorias. Gente, essa era a nossa aula de hoje. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima aula.